Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de arte, cultura, educação e poesia. Roda a vinheta que a gente vai conhecer a nossa convidada de hoje. Agora sim, voltamos em definitivo. Esse programa é produção cultural da Casa Poética, produção audiovisual da Sigo Som e realização do Teatro Flávio Império, equipamento integrante da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E estamos também em uma edição especial. Esse programa acontece dentro da programação da segunda Flicanga, Festa Literária do Cangaíba. Ela acontece de 7 a 11 de novembro, aqui nas dependências do Teatro Flávio Império. Então acompanhe nossas redes sociais, @Teatro Flávio Império, @Casa Poética SP. Fique por dentro de toda a programação que é na faixa, certo? Sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui ela que é minha amiga, é poeta, atriz, slammer, palmeirense, mas a gente deixa isso em off, né? Autora dos livros Sangria, do Selo do Burro, também guardamos Pedras Aqui, da editora Nós, este último vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Livro do Ano e Melhor Livro de Poesia de 2022, vai achando que é pouco. Semifinalista também do Prêmio Oceanos, Nadine, da editora Quelônio, e eu pulei um livro, Coquetel Motolov, eu falei? Não, é que esse não tá na Midview. Esse também, viu? Olha só. Sem mais delongas, então, Luísa Romão, salva de palmas para ela, por favor. Valeu, mano. Seja bem-vinda. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Uma honra por vários motivos, pelo tempo de estrada. A gente se conhece aí tem mais de 10 anos. Tinha visto já você nos saraus, mas a primeira vez que eu vi mesmo você foi, inclusive, no Slam Rachão Poético, lá no Sesc Itaquera, pré-produção de Copa do Mundo, Clube Atlético Passarinheiro. E é isso, seja bem-vinda para esse bate-papo, estou muito feliz com sua caminhada, estou muito feliz aonde seu trabalho tem chegado. É, posso dizer que já sabia disso, sabe? Mas a gente começa, Casa Podcast, a gente começa aí pela casa mesmo, pelas origens. Então, antes da poeta, antes da atriz, antes da slammer, conta um pouquinho da Luísa Romão. Tinha algum apelido na infância? Tem alguns. Alguns? Luli era um dele, Lulis, e tinha um buffet infantil lá, isso de Ribeirão Preto, né? Que é interior de São Paulo. E lá tinha um buffet que era Lulis Bandes. Aí todo mundo me chamava de Lulis Bandes, assim, era super sonoro ao mesmo tempo. Sim. E também Car. Esse é Cara? Car, que é um diminutivo de carneira, por conta do meu cabelo, né? Que agora ele tá curtinho, mas ele é encaracolado. Aí minha mãe me chamava de carneirinha e tal. Aí uma vez ela e minha irmã foram me deixar no teatro. E aí minha irmãzinha era pequena, foi falar, tchau, carneirinha. Aí minha mãe acelerou e aí ficou só, tchau, Car. Sim. E aí todo mundo me chama de Car em casa. Lulis ou Car. Você tem quantos irmãos, Lu? Como é que é essa sua família? Você é de Ribeirão Preto? Como é que foi essa infância? Conta um pouquinho pra gente aí desse seu período de formação aí na família Na mesmo. família. Ó, eu sou, bom, Luísa por conta daquela música do Tom Jobim, né? Vem cá, Sim. Luísa, me dê tua mão. Inclusive, foi, eu acho, uma das primeiras frustrações da minha vida, porque eu achava que era por conta de uma outra música do Tom, que é o Samba pra Maria Luísa. Que é Ah, muito mais legal, gente, que é é. tipo Samba da Maria Olha, eu vou Luísa. dizer que a minha filha chama Maria Luísa e a gente cantava essa música pra ela. O samba da Maria Maria Luísa. Luísa. É, É vou parar, bonito. porque É. eu me empolguei. E no finalzinho tem ela cantando, né? A filhinha Sim. que é o. Pede de novo. É, Enfim, era muito fofo esse samba. É sim. muito gracinha. Depois vocês jogam aí o samba da Maria Luísa, Tom Jobim, que vocês vão entender o que a gente tá Tá falando. falando. É muito melhor do que Exatamente. essa versão que a gente tá fazendo aqui Não, é ao legal também, vivo. vai. Mas enfim, aí eu descobri que não era por conta do samba, era por conta dessa outra música e por conta da Luísa Erundina. Pra mim, assim, já é, tipo, bastante responsa chamar a Luísa Sim. por conta
da Erundina, ela tinha, acho, acabado de ser prefeita, eu estava na primeira gestão, né? E na sequência, meus pais gostaram desse lance aí de música, filhos. E Sim. aí, meu segundo irmão chama Chico. O terceiro se chama Caetano. E a caçula se chama Eu Betânia. ia falar. Eu ia falar isso, mas eu falei, não, deixa eu ver se é isso mesmo. Então foi isso, assim, dois professores. Professor de qual área? Meu pai, meu pai dava aula de história, filosofia, sociologia, tipo, tinha humanidades naquela época Sim. no currículo escolar, né? E minha mãe dava aula de redação. Tá. Sei lá, depois ela foi fazer doutorado, entrou na USP e agora ela dá aula mais de linguística, análise do discurso. Mas sempre dá aula de redação, assim, tinha pilhas e pilhas de redação em Sim. casa. Eu tenho muito essa lembrança, assim, às vezes até deles pedirem ajuda. Éramos 4 filhos na linha de produção, aproveitar então um passava a nota pro diário, o outro fazia as médias, então meu Sim. pai às vezes pedia ajuda para ver os trabalhos, né, aquela coisa de final de semestre. Então foi um pouco assim minha infância, com muito perto deles, né, e dessa vivência assim de dar aula, eles davam aula no ensino médio, ao mesmo tempo super descolados, né, em termos assim, né, de pensar uma educação Sim. emancipadora. Minha mãe também teve muito tempo envolvida com projetos de mediação de leitura nos assentamentos do MST, né? Ribeirão é uma região que tem uma concentração de terra e de renda muito Sim. forte. Sim. E também Muito ali, conservadora, né? muito, assim, muito, muito. E ali eu cresci nos anos 90, né? Ao mesmo tempo, ali foi uma grande regional do movimento sem terra, né? Então tem assentamentos muito grandes, assim, dos maiores da América Latina, tanto por, né, uso irregular da terra, por crime ambiental. Então você tinha essa grande frente do agronegócio, Sim. da AgriShow e tudo mais, e ao mesmo tempo um movimento social muito forte lá. E aí minha mãe fazia uns trabalhos também de mediação de leitura, biblioteca itinerante. Então eu cresci um pouco nessa loucura, assim, de filha de professores, lendo muito, ouvindo muita Muita canção, música. muita música. Muito Chico, Exatamente. Caetano, Caetano, Bethânia. E Betânia, eles queriam ter Jobim. 7 filhos. Então ia ter ainda, faltou a Gal, faltou o Zé Cavaleiro, o Zeca Pagodinho, Sim. Gil. Aí minha mãe teve 4 cesáreas, precisou parar a fábrica, assim. Sim. Ai, ai. Você estudava na escola que eles trabalhavam? Como que foi esse seu período escolar aí? Estudei em 7 escolas. 7? É. Por quê? Porque aquelas. Por quê? Porque meu irmão era expulso. De todas, Ah, o Chico, sistematicamente, o Caetano, Chico. o Chico. E aí minha mãe tinha aquela coisa que era tipo, mexeu com um, mexeu com todos. E eu Ah, era tipo a CDF, gente. Eu era muito CDF, assim. Eu era nerd, tipo, mesmo. E aí eu ficava tipo, ai, não acredito. Então a cada 2 anos mudava de escola. Foi assim, foi bom, né? Que a pessoa só aprendeu a se adaptar muito rápido, assim. E da sim, escola, sei lá, de freiras para uma escola construtivista em um mês, assim. Era meio rápido. Mas foi isso. entendi. É. E nesse período na escola você já começou a ter também, além dessa influência em casa, algum contato mais profundo com poesia, com arte, com teatro? Ou foi uma coisa que vem depois? Como que é esse período Foi da muito escolar? junto, sabe? E nisso, meus pais sempre incentivaram muito, assim. Então, coisa de férias, por exemplo, não tinha o que Seus fazer. pais são, além de professores, são artistas, eles têm alguma... Escrevem alguma coisa? Sim, sim, assim, minha mãe faz cerâmica, Ah, que pinta, da mas hora. como, assim, acho que um hobby, sabe? Meu pai canta, escreve uns poemas também. E eles sempre incentivaram muito esse lugar do brincar, sabe? Assim, do Sim, brincar com literatura. Então, e renderizar isso de alguma forma, porque minha mãe tinha era infalível, assim, nas férias, que ela dava um caderno, e aí a gente tinha que escrever um poema e fazer um desenho. E ela dava R$ 1 por página. ah, Só que, assim, imagina, 4 filhos, para não assim, esgotar sim. o salário de pronto, a gente só podia fazer um por dia. Então, era uma boa técnica. Então, tipo, sei lá, escrevia um poema da Cecília Meirelles, interpretava e pá. Aí a gente Interpretava no desenho. interpretava um desenho, exatamente. Tá. Meu pai teve uma vez, mano, que ele começou a me dar, era R$ 5 para cada livro que eu li. Um pouco o que o Binho faz, né? O Binho fazia isso lá no Campo Sim. Limpo, né? Assim.
E aí, às vezes, ele dava, tipo, cincão. Aí ele fazia uma prova, assim, que você tinha que explicar o que era o livro, fazer umas questões e tal. Nessas, com 12 anos, eu li, sabe o quê? Crime e Castigo. Porque era Nossa. R$ 50, gente. Aí ele pifou, assim, o Eu cérebro da confesso, criança eu com confesso que 12 eu tô anos. tentando ler até hoje. Eu tenho uma certa dificuldade com Dostoiévsky, principalmente com É, Crime e castigo. Castigo. É Eu te assim, invejo. eu não sei, eu acho que deu alguma coisa ali meio zuretou ali. Eu era muito pequenininha, mas ambiciosa, né? Sim, Esse daí eu vou pegar pra ler. tava preparada já. Tava preparada, exatamente. E foi isso, assim, de, de, de história de infância. Não sei se tem mais alguma digna de nota. Os pouquinhos vem na Não, são lembrança. todas dignas de nota aí pra gente. E mas quando foi o momento que você sentiu que teve algum livro, alguma obra que te atravessou e você acha que virou alguma chave pra ti? Eu acho que nessa fase da infância, assim, eu era uma criança ao mesmo tempo que eu amava fazer teatro, gostava muito. Eu lembro de ter muitas cenas solitárias, assim, sabe? De ser uma criança que às vezes ficava bem. Não Gostava de brincar sozinha? sei, assim, e eu lembro muito de biblioteca das escolas, Tá, assim. Eu lembro que era um lugar que eu amava, assim, eu me sentia muito acolhida, sabe? Eu lembro de algumas bibliotecárias que eu passei, assim, durante essas mudanças todas de escola, né? A biblioteca era um lugar, parecia que nossa, estou pensando isso agora pela primeira vez. A biblioteca ainda não, os livros eram que continuavam de um ambiente escolar para o outro, sabe? sim, Então era um lugar que para mim era tipo um refúgio mesmo. Então, eu não sei se teve um livro, mas teve livros assim que me marcaram muito, tipo da coleção Vagalume. Eu amava o Marcos Rey, por exemplo. Eu li sim, todos, assim, e essa coisa de que você encontra o mesmo detetive em várias histórias, ou do Pedro Bandeira, né, dos caras. Então, de certa sim. forma, eu acho que ajudava a simbolizar um pouco algumas questões que estavam aparecendo ali na pré-adolescência, na adolescência, e de ir, enfim, assim, né, tendo essa, de alguma forma, saber que você não está sozinha, né, Sim. nesses momentos que tem muita mudança. E acho que um primeiro livro que me marcou muito, ai, não sei, foram tantos, e ao mesmo tempo eu tenho péssima memória, assim, de Não, mas livros. você falou coleção Vagalume, eu acho que todo mundo que é da década de 80 ou 90 como você, é, foi uma coleção muito importante, né? Para mim também, eu lembro antes, a minha formação literária, ela tem uma importância muito ligada à história em quadrinhos, né? Mas além da história em quadrinhos, também eu vejo que uma referência muito importante foi a coleção Vagalume, né? Alguns livros, inclusive, recentemente eu voltei pesquisando em alguns sebos, alguns livros, e falando, cara, eu quero ter esses livros em casa, Sim. né? Uma coisa assim de uma memória afetiva bacana. E Um outro que eu lembro agora que me marcou muito é o Desventuras em Série. Que, tipo, e isso é como linguagem mesmo, porque ele tem um narrador muito irônico, até virou série depois sim, e tudo mais. E eu acho que ali eu entendi a ironia. Muito, porque assim, ele era um narrador distanciado, sabe? E, nossa, eu lembro assim de. Ali eu acho que, ainda sem instrumental, assim, pra ler, sabe? Ai, caramba, isso aqui é sim, narração desconfiada. A ironia chegou pra mim, acho que ali eu ganhei a noção, tipo, de um humor que é, tipo, irônico, sarcástico, e isso eu comecei a ler tanto o Desventuras quanto o Harry Potter no primeiro lançamento. Isso era outra coisa que era muito da hora. Eu ficava ansiosa pra esperar que ano que vem vai lançar o segundo e vai lançar o sim. terceiro. Então eu sou essa geração que leu Harry Potter conforme foi sendo lançado, né? E Isso na era expectativa e ansiedade monstra, exato. né? Nossa, tipo, mano. E era um momento que ainda não tinha, sei lá, eu Kindle, nada. Então, tipo, Sim, ia pra frente de livraria fazer fila, porque hoje vai chegar o livro, assim. Isso, bons momentos. bacana. Manda um poema pra gente, então, por Mandar um favor. poema? Isso. Vou mandar um que tenho decorado dessa época, que não é meu, tudo bem? Você é a É, convidada. Escolha o que tá. você quiser fazer, fica à vontade. Vou mandar um do Drummond, então. Chama Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e fale como dois olhos.
Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri, do jeito mais natural. De novo, gente, peraí que eu me Pode baguncei voltar, aqui. né, Pode gente? É igual voltar? slam. Pode Errou a primeira, a gente pede pra voltar. voltar! Aê! Aê! Eu declamava isso novinho, assim. Vamos ver, vai, vamos ver se pode. Canção amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa por muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri. Do jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Ai, ai. Drummond, Drummond. Ai, ai. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens Homens e e adormecer adormecer as as crianças. crianças. E é muito louco você falar isso, né? Acordar os homens e adormecer as crianças, porque a gente está falando também de um momento. Hoje, exatamente, no dia que a gente está gravando, é dia 7 de novembro, faz um mês que começou o massacre, né? Na Palestina. E é muito louco porque eu acho que não é o primeiro conflito televisionado, né? Transmitido. Mas a gente está muito próximo do primeiro genocídio transmitido em tempo real, né? A matança. Enfim, fala de poesia. Palestina livre. Palestina livre. Vou ler um poema. Eu consigo mostrar o livro aqui? Viu? Posicionar a câmera. É do Mahmoud Darwish. Peço desculpas pela pronúncia. Chama Carteira de Identidade, está nesse livro aqui. Poetas Palestinos da Resistência. Registra-me. Sou árabe. O número de minha identidade é 50.000. Tenho 8 filhos e o nono virá logo depois do verão. Vais te irritar por acaso? Registra-me. Sou árabe. Trabalho com meus companheiros de luta em uma pedreira, tenho 8 filhos. Arranco das pedras o pão, as roupas, os cadernos e não venho mendigar em tua porta. E não me dobro diante das lajes de teu umbral. Vais te irritar por acaso? Registra-me. Sou árabe. Meu nome é muito comum e sou paciente em um país que ferve de cólera. Minhas raízes fixadas antes do nascimento dos tempos. Fixada antes do nascimento dos tempos, antes da eclosão dos séculos, antes dos cipestres e oliveiras, antes do crescimento vegetal. Meu pai, da família do arado, e não de família de senhores. E meu avô era camponês, sem árvore genealógica. Minha casa, um barraco de canas e ramagens. Satisfeito com minha condição, meu nome é muito comum. Registra-me. Sou árabe, sou árabe, sou árabe. Cabelos negros, olhos castanhos, sinais particulares, um ratá e uma faixa na cabeça, as palmas ásperas como rochas arranharam as mãos que estreitam e gosto do azeite de oliva e o tomilho. Meu endereço? Sou de um povoado perdido, esquecido, de ruas sem nome, e todos os seus homens estão no campo e na pedreira. Vai te irritar por acaso? Registra-me, sou árabe. Tu me despojaste dos vinhedos dos meus antepassados e da terra que cultivava com meus filhos, e não nos deixaste, nem a nossos descendentes, mais que estes seixos que nosso governo tomará também, como se diz. Vamos, escreve, escreve, bem no alto da primeira página, que eu não odeio os homens, que eu não agrido ninguém,
Mas, se me esfomeiam um mês sem comida, um mês sem eletricidade, um mês sem água, um mês sem medicação, um mês de ataques. Mas se me esfomeiam, eu como a carne de quem me despoja, de quem me despoja. E cuidado, cuida-te de minha fome e minha cólera. Registra-me. Sou árabe. Vamos dar o wish. Nu, me conta como foi seu primeiro contato com o sarau e com o Islã. Eu acho que até essa ponte ela vem porque seus textos eles sempre são aqueles textos também que rasgam, né? Que trazem muito forte o corpo, essa oralidade e essa violência muitas vezes também, né? Que é necessária, porque senão a gente banaliza as coisas, né? E parece que é quando a gente traz essa violência para a palavra que parece que, nossa, acorda um pouco assim, né? Conta um pouco desse caminho pelos slams aí, como começou, quando foi. Começou em 2013, né? Acho que não foi algo que estava no meu horizonte ir para literatura. Eu venho de Ribeirão para São Paulo para fazer faculdade de teatro. Estava super engajada com teatro de grupo. 2013 mesmo, não? Em 2010. 2010. É, já estava terminando o curso. E aí é quando eu conheço os slams, né? Assim, pela primeira. Comecei frequentando o sarau do Burro primeiro. E aí a grande boom é quando eu conheço aqui o slam da Guilhermina, que foi uma revolução, assim, na minha vida. Assim. Foi o primeiro que você foi a Guilhermina. Foi. Eu fui, acho que em junho ou julho de 2013 para acompanhar. E era aquele ano que tinha, enfim, né, tudo Sim, acontecendo, assim, né, sim. na rua, as mobilizações que começaram com... Abriram a tampa do bueiro também, saiu tudo, Exatamente, saiu né? de tudo, assim, É, né, de todas as formas autônomas de sim, organização, né, uma força muito grande política, sim, que depois vai desdobrar, enfim, né, nos secundaristas, no movimento feminista, mas também toda a ultradireita. sim. E aí é quando eu conheço, assim, os slams pela primeira vez. E é muito curioso, que eu começo a frequentar muito... Você já escrevia antes Então ou eu parei não? de escrever. Nessa época da infância lá atrás, né, eu brincava de escrever, fazia uns Sim. livrinhos e tal. Mas depois eu vou pra cena, meio que eu perco um pouco o contato, assim, com a palavra, sabe? De escrever. E é muito curioso que aí o slam chega na poesia pela performance, né? Uhum. Nessa palavra que é falada, você pensa ela para ela ser anunciada, né? Sim. Óbvio que depois você pode publicar, vender o livro, vender um zine, participar de antologia, mas a escrita ela chega carregada, né, dessa voz, carregada desse fôlego, dessa saliva, enfim, né, desse frescor, dessa adrenalina da poesia falada. Adrenalina, né? Muito louco Não, mesmo. porque assim, é tipo competição mesmo, né? Eu É acho que tipo é muito esporte. louco o pré, né? Ali a gente fica ali meio. O sangue Total, ligado. assim. E tem essa. Eu acho que isso que é uma das coisas bacanas do slam, assim, né? De colocar a competição com poesia de uma forma tão explícita. Isso é outra coisa que eu acho que é curiosa, porque muita gente critica que o slam colocou a competição na literatura. Literatura é pura competição, né, gente? Tá aí os prêmios Sim, literários, editais, quem que vai entrar em tal chamada pública ou não para tal editora ou revista literária. tá aí muitos autores isolados, não querendo se misturar, saber dos outros, porque estão ali escrevendo, não quer se Escrevendo, misturar, não quer saber. exatamente. Exatamente. Então, eu acho que traz a competição nesse lugar lúdico, né? E dessa coisa quase de pensar mesmo na estratégia do jogo, como que eu blefe. Eu tava conversando esses dias com o Caia, falou, mano, slam é quase truco. É, Assim, se você pensar as rodadas, qual poema que eu começo. sim, Poxa, se eu sou o primeiro da primeira rodada, mano, você tem que vir com o melhor poema, porque você inaugurar a noite é difícil é, pra caramba, assim, sabe? Tipo, você tem que ir com as 10. Então, eu começo a frequentar muito movida, assim, por essa adrenalina. sim. E quando eu vejo, eu começo a escrever.
começo a pensar nisso, organizar os poemas de alguma forma, e nisso o Daniel Minchoni, né, o Dani, querido, e o Selo do Sim. Burro foram essenciais. É, E aí, em 2014, eu lanço Coquetel, mostrar meu aqui, primeiro livrinho. Coquetel What Motolove, I Love You, Baby. essa capa fantástica É, aqui. maravilhosa. Selo do Burro, salve Sim, Daniel Michone. grandioso. Amigo, eu sei que o Marcelino também esteve aqui no podcast, né? Ele que Sim. fez o prefácio. Eu costumo brincar que o melhor do livro é o seu prefácio, Marcelino. Ai, ai. E Mas ele- o Sem Mágoas ele escreveu o prefácio também, eu acho que o melhor do livro é o prefácio dele. Não, o Marcelino gente, eu te amo, Marcelino. Você é maravilhoso, olha. Sim. Que figura. Mas continua aí, você estava Continua a minha falando, história, tá? continua. É, Você mergulha de minha cabeça, começa a cabeça da cabeça, escrever. exato, começo a tal. E aí, em 2014 é o ano que eu corro muito pelos slams, né? Chego aí pra final Sim, do BR, né? Fiquei vice-campeã esse ano. E aí, ao mesmo tempo, é muito louco, porque eu acho que, voltando pra coisa, né? Da aproximação entre, sei lá, futebol e slam. A gente tem uma carreira curta no slam como atleta, assim, sim, é né? muito louco isso. Porque É. até porque essa é um ritmo muito rápido, Você tem assim. um time ali, né, pra É. aproveitar, né? Você fica 2, 3 anos, eu acho que tanto porque, às vezes, sei lá, você tá afim depois de experimentar outras coisas em outros Sim, formatos, para além só dos 3 minutos. E aí é onde eu vou pro Sangria, que começa muito com os poemas que eu declamava. Eu não gosto de declamar, eu prefiro performar o que eu falava nos slams, sim. né? E eu pensando como que trazer essa performance para o formato do livro. Então, é um livro que ele busca, Sangria aqui, gente. também no Selo do Também no Burro, selo do burro. revisitar a história brasileira, pensando um pouco essa violência de gênero, né? Então, como é que essa ideia de Brasil enquanto Estado-nação, ela Aliás, nasce... que é uma ideia. É um Assim, livro do caramba, como você diz. assim, é pesado, assim, porque, enfim, Mas é muito bom. e aí, exatamente para tentar trazer um pouco dessa vivência da performatividade dos slams, ele tem 28 fotografias, né? Então, cada poema é acompanhado por uma foto, que são partes do meu corpo. É uma colaboração com o Sérgio Silva. E aí, eu fui depois costurando com materiais metálicos e com linha vermelha. Experimentando de tudo, espelho, prego, lâmina, né? Para pensar exatamente como que... Traz um pouco essa estética da tortura também, não é? Sim, sim. Eu acho que lembra um pouco Da da violência, violência né? sobre o corpo. E tem um lance que tem algumas feministas que vão pensar, enfim, o feminismo do sul, do global, né? O feminismo tendo em face a experiência da colonização, que foi uma experiência brutal, Sim. que vão pensar como até a ideia de gênero ou de desigualdade de gênero, ela nasce com a colonização, sabe? De fato, a colonização essa forma de pensar e ver o mundo que nasce na Europa e que, mano, se estrutura a partir de uma violência, a partir da divisão do trabalho, né? E é muito brutal essa experiência, né? Assim, passa pelo feminicídio, passa pela cultura do estupro, passa pela desigualdade salarial, Sim. passa pelo controle sobre os corpos, pela criminalização do aborto e por aí vai. Então é um livro que ele mergulha, de certa forma, nisso, pensando também um pouco os processos cíclicos do Brasil. Então, a minha ideia era pensar o meu corpo, né? Então, uns 28 dias de um ciclo menstrual de uma mulher cis, né, como o meu. Não que todas as mulheres precisem menstruar para serem mulheres, pelo contrário, né? Sim. Acredito que a diferença sexual não define o gênero. Eu estava falando aqui da minha experiência do meu corpo, pensando esses ciclos políticos, que de certa forma parece que o Brasil, toda vez que vai avançar enquanto projeto de país mais democrático, a gente tem alguma interrupção muito violenta. É aquela velha frase, né? O Brasil é o país do futuro. Exatamente. O É futuro que o nunca futuro chega. que nunca chega. Exatamente. É as coisas mudando para permanecerem como são. E aí a gente tem, sei lá, né? O Brasil é o único país da América Latina que se torna independente e não vira república, vira império. Sim. Aí você tem um momento ali entre o primeiro e o segundo império, que é o período da regência, que você começa a ter um monte de revolta popular, revolta dos malês. Você tá ligado, né, amigo? Você é da história, né? Sim. Né?
cabanagem, balaiada. E aí você tem depois um segundo golpe, que é o golpe da maioridade do Dom Pedro. Aí depois a gente tem a República das Espadas, tem o golpe de 64. Ou seja, é acúmulos e acúmulos dessa interrupção, né? Desse devir desse país do futuro. E também pensando um pouco os ciclos econômicos, tá? Então a questão da borracha, do café, da cana, ou seja, de um país também que, enquanto economia, está sempre voltado para a exportação, né? Assim, para a produção de matéria-prima, que depois vai para o norte global e volta muito encarecida para o mercado, enfim, né, do sul. Então, é algum dos temas que eu fui tentando pensar nesse livro. Isso tudo eu escrevi durante o processo do golpe, né? Então, pensando, eu estava vivendo aquele momento Sim. da Dilma sendo deposta, da extrema-direita começando a tomar corpo. Então, tem um poema que é sobre aquele dia da Câmara, do Eu Digo Sim, né? Pela família, por sei lá o quê. E aí se evocou, né, torturadores, se evocou Sim. toda essa história militar recente e interminável do Brasil de uma forma muito celebratória. Então, é um livro que foi produzido nesse contexto. É uma edição bilíngue, então eu consegui rodar um tanto com ele, criando aí laços com, enfim, movimentos feministas de outras partes também. E traz enfim, esse frescor desses poemas de até 3 minutos, assim. Acho que Sangria, ele já começa a ter um certo arco narrativo, né? Mas tem essa embocadura que são poemas, pá, paulada. Sim. E aí do Sangria por Também Guardamos Pedras Aqui, você tem esse espaço aí de 4 anos, né? Um é 2017, outro vai para 2021. E eu vejo que tem muita essa relação ainda, essa presença da sua formação, mas eu acho que você também vai traz outros elementos que eu acho que não tinham no Coquetel Molotov e também talvez no Sangria, né? Você vai para um outro tipo de pesquisa, Conta um pouco pra gente. O, o, o Sangria, eu sinto que é isso. Era um livro muito movido pela urgência do momento histórico que a gente estava passando. Tentar que o poema que abre o livro, que é o poema que eu mais declamei assim, nas rodas de slam, é um poema que eu escrevi logo depois daquele estupro coletivo que rolou no Rio, dos 33 caras. Né? E eu vou pensar a questão disso com a história brasileira. Então, era como se cada semana eu precisasse criar algum poema para responder alguma coisa que estava acontecendo nas ruas. Tinha o Cunha querendo proibir aborto mesmo em caso de estupro, assim, era tipo, Sim. né? É muito louco. E depois, tendo em vista tudo que a gente teve nos últimos 4 anos, isso ainda parece, assim, Sim. só o anúncio da tragédia toda. Mas é um livro que tem muito esse endereçamento. E o Pedras foi o primeiro livro que eu pensei, eu vou escrever algo que é uma obsessão muito minha. Talvez, assim, é um livro que ninguém vai ler. Foi uma pira que eu tive com a Ilíada e com a Guerra de Troia. E a ideia surgiu nesse período também, de 2016 para 2017, quando eu leio esse poema que é clássico e que funda toda a tradição literária, né, ocidental. E eu lembro de ficar muito horrorizada, assim. Eu estava viajando pelo interior da Bolívia com ele, né, com o Calhamaço, e falar, gente, assim, é sério que é essa narrativa que está fundamentando toda uma tradição de literatura que se perpetua e que vai chegar nas Américas via processo colonial. Assim, a impressão que eu tinha é que qualquer filme do Tarantino era fichinha, perto Sim. da quantidade de cena de violência que tem na Ilíada. Assim, é uma cena atrás da outra, é interminável a quantidade de cenas de tortura, a quantidade de formas de matar. Eu não imaginava que existia tantos verbos em língua portuguesa para representar maneiras de infligir dor ao outro, de subjugar o outro, de violentar o outro, assim, de não aceitar a diferença. Sim. E é muito louco porque eu estava lendo isso nessa viagem no lugar onde o Che Guevara tinha sido morto. E o corpo do Che ficou 30 anos desaparecido. Ele estava organizando, enfim, com outros companheiros um levante. A ideia era começar, de fato, uma revolução Sim. socialista naquele período por toda a América Latina, começando ali no coração da Bolívia. Ele é assassinado, o corpo dele é exposto durante um tempo e desaparece. Exatamente porque a ditadura tinha medo de que virasse um lugar de memória, enfim, um lugar de resistência. E na Ilíada, a última cena é uma cena que é muito dura, assim, é muito emocionante porque Heitor acaba de ser morto,
Aquiles está com o corpo de Heitor. E aí Príamo, que é o pai de Heitor, durante a noite ele sai de Troia. Ele vai meio que mascarado, assim, camuflado, atravessando o acampamento dos gregos, ele chega na tenda de Aquiles. E ele já é um senhor, assim, um senhor de idade, um ancião, e ele beija as mãos de Aquiles, né, do cara que matou o filho dele, e implora pelo corpo. E aí o Aquiles devolve o corpo do Heitor. E aí a guerra é suspensa, os gregos conseguem velar Patroclo, e os troianos conseguem preparar todos os rituais, né, assim, funeral, todos os ritos fúnebres para elaborar, de certa forma, essa morte do Heitor. E eu estava lendo isso num lugar em que um corpo tinha ficado desaparecido por 30 anos. Ou seja, assim, ainda que os gregos tivessem feito todo o projeto de genocídio que eles fizeram, ainda assim o corpo foi Eles devolvido. entregaram o corpo. E se a gente olhar para a história da América Latina, são muitos corpos que até hoje não apareceram. Sim. Eu estava na Argentina, onde são 30 mil pessoas desaparecidas durante a ditadura militar. Você vê no México, você tem movimento de mães, irmãs, senhoras que até hoje estão procurando no deserto os ossos dos seus pais, dos seus irmãos, das suas companheiras. A gente olha para o Brasil assim, Sim. até hoje a polícia continua desaparecendo com os corpos, né? É um projeto que é continuado de não permitir o básico, que é você poder velar o corpo, você saber o que aconteceu, né? Isso para mim assim, é a aniquilação do direito mais fundamental, que é de poder velar, né? Assim, ao menos isso. Então acho que isso foi onde surgiu a ideia de escrever esse livro. É muito louco que hoje, tendo em vista, né, tudo o que está acontecendo em Gaza, a gente vê a repetição dessa história de Troia com tecnologias cada vez piores de morte. É como se o projeto ocidental fosse aperfeiçoando essas formas de infringidor, passando por cima de tudo. A negação, o direito aos corpos, todos soterrados sobre aqueles escombros, bombas e tudo também, né? O direito a parir, né? Assim, as mulheres todas que estão grávidas, os bebês. Então, é muito louco. Eu acho que naquele momento eu ainda não tinha maturidade para tentar escrever esse livro. Em 2019 que eu vou começar a escrever. Inclusive na oficina do Marcelino. Assim. Marcelino é uma pessoa que realmente abriu muitas portas. Ajuda e aí, a parir. Ajuda, assim, ajudou muito, 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 muito. E aí foi onde eu escrevo, e aí cada poema do livro é para uma personagem. E a minha ideia é fazer o tempo inteiro esse trânsito, né? Entre a mitologia grega, essa história de milhões de anos, milhões não, mas milhares de anos atrás, pensando quem seriam essas personagens hoje, pensando o que é a Troia hoje, pensando também as formas de resistência que, de certa forma, continuam ecoando ao mesmo tempo através dos séculos. Sim. Uou. Uou. Recita mais um. Recita, lê, performa. Traz mais um poema aqui pra gente, então. Do Pedras, vamos lá. Eu vou ler um para Briseida. Deixa eu pensar. Lê esse para Briseida. Na verdade, eu vou começar com o primeiro, que é o da Ifigênia, e depois para Briseida. A Ifigênia era uma garota de 15 anos, e o pai dela mata ela, sacrifica para ir vencer a guerra. Então é uma guerra que começa com sacrifício e feminicídio de uma garota de 15 anos. A literatura ocidental começou com uma guerra. Não. A neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase. A literatura ocidental começou com um massacre. Isso. Você respira como quem veleja, Ifigênia. O livro permanece aberto, vê? É minha vez de contar a história, esse pacto. Só sobraram pedras e rios sob o asfalto, esse nevoeiro. Hoje chamam de santuário. O sêmen sobre os lábios seco. Antes da primeira letra, antes do primeiro grifo, alguém já implorava misericórdia. Estou pronta. A canção.
também as crianças precisam dormir. Em português se diz destrua e não destroia, nem no verbo, na aniquilação total, a cidade sobrevive. Primeiro, esquecemos como se diz milharal. Talvez porque nessa época eram irreconhecíveis os grãos que chegavam em embalagens metálicas. Depois, esquecemos como se escreve legislatura, uma língua tomada de assalto, benção de mãe, unguento, retina. Perdemos as vogais, depois os rios. Por fim, ninguém mais engravidou. Eu vou ler também um, da Luísa. É o dia 1, aqui do Sangria. Você vai encontrar esse poema dela numa versão muito melhor, entendeu? Inclusive eu sugiro você a pesquisar. Tem algumas versões no Islã Resistência, né? Que eu acho que é a que mais viralizou, assim, mais conhecida, mas eu vou ler porque vou me permitir esse prazer, já que estou aqui com a convidada ao lado. Eu queria escrever... Vou voltar. Posso voltar, gente? Pode. Islã, né? Ok. Eu queria escrever a palavra... Eu queria escrever a palavra... Queria escrever... A palavra... Eu queria escrever a palavra Brasil. Eu queria escrever a palavra Brasil. Aquele em nome da qual tanto homem se faz bicho, tanto bandido general. Aquele em nome de quem a borracha vira bala, a perversidade e qualidade de bem, aquela empunhada em canto, atestada em docs, que esconde pranto mãe no dops. Eu queria escrever a palavra Brasil, mas a caneta num ato de legítima revolta, feito quem se cansa de narrar sempre a mesma trajetória, me disse: para e volta. Pro começo da frase do livro da história, volta para Cabral e as cruzes lusitanas e se pergunte: da onde vem esse nome? Palavra mercadoria, Brasil, pau, Brasil. O pau branco hegemônico, enfiado a torto e a direto, suposto direito de violar mulheres. O pau a pique, o pau de arara, o pau de araque, o pau de sebo, o pau de selfie, o pau de fogo, o pau de fita, o pau! Face e orgulho nacional. A colonização começou pelo útero, mata as virgens, virgens mortas. A colonização foi um estupro. Pedro ejaculando-se, Dom precoce, Deodoro metendo a espada entre as pernas de uma princesa Babel, Costa e Silva gemendo 5 vezes, ai, 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 ai. Getúlio, Juscelino, Geisel, Collor, Jânio, Sarney. A decisão parte da cabeça, do membro ereto, de quem é a favor da redução, mas vê vida num feto, é o pau-brasil, multiplicado 33 vezes e enterrado numa só garota. Olho para a caneta e tenho certeza, não escreverei mais o nome desse país. Enquanto estupro for prática cotidiana e o modelo de mulher, a mãe gentil. Luísa Romão. Obrigada, mano. Caramba, que loucura que é isso, Desculpa eu engasgar, porque é isso, a gente treina, viu? A gente ensaia, mas na hora que vai gravar é outra história, coisa, né? performance, Exatamente, né? as coisas acontecem diferente. E a gente, né, tem falado de coisas dolorosas, violentas, mas eu quero trazer uma frase do Gleuze que eu acho muito potente e importante, que ele fala: o poder
requer corpos tristes. O poder requer corpos tristes, o poder necessita de tristeza porque consegue dominá-la. A alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. Alegria como potência de vida. Alegria como potência de vida nos leva a lugares onde a tristeza nunca nos levaria. E aí eu queria te perguntar, diante disso tudo que a gente falou, do que a gente escreve, como que a gente mantém a resistência da alegria? Como que a gente faz para não ter esses corpos tristes, a gente manter essa alegria da potência, ou como diz o Galeano, como que a gente faz para manter esse corpo em festa diante de tudo isso? Mano, vou responder com outro poema, Você pode? vai responder com outro poema, mas depois você vai responder você também. Não vai fugir, não. Não, vou responder com o Benedetti. É que eu acho que ele respondeu essa pergunta melhor que eu. Aí eu vou fazer igual o Antônio Abujanra fazia em todo o programa, né? Ele perguntava sempre pra pessoa o que é a vida. Aí a pessoa falava, e ele voltava, mas o que é a vida? Eu vou fazer a mesma coisa. Mas é que é lindo isso. Eu ainda vou decorar esse poema, gente. Preciso tomar decência e fazer isso. Defender a alegria como uma trincheira. Defendê-la do escândalo e da rotina, da miséria e dos miseráveis, das ausências transitórias e das definitivas. Defender a alegria por princípio. Defendê-la do pasmo e dos pesadelos, assim dos neutrais e dos neutrões, das infâmias doces e dos graves diagnósticos. Defender a alegria como bandeira, defendê-la do raio e da melancolia, dos ingênuos e também dos canalhas, da retórica e das paragens cardíacas, das endemias e das academias, defender a alegria como um destino, defendê-la do fogo e dos bombeiros, dos suicidas e homicidas, do descanso e do cansaço e da obrigação de estar alegre. Defender a alegria como uma certeza, defendê-la do óxido e da ronha, da famigerada patina dos tempos, do relento e do oportunismo e dos proxenetas do riso, defender a alegria como um direito, defendê-la de Deus e do inverno, das maiúsculas e da morte, dos apelidos, dos lamentos, do azar e também da alegria. Ai, gente. Eu acho que uma forma de manter a resistência da alegria é através do sonho também. Sim. É onde a gente sai desse lugar que pode ser um lugar que a gente isola, que a gente fica conectado a essa dor e quando a gente sonha a gente projeta, né? Então, pensando um pouco nessa resistência pela alegria também, quais são os sonhos que fazem os olhos de Luísa Romão brilhar? Nesse momento, Ah! aquelas. É o Palmeiras ganhar o Brasileirão. Por essa você não esperava, Buchan? Na verdade, eu esperava sim, eu já sabia que isso viria em algum momento. Exatamente. Eu só não fiquei feliz porque, como São Paulino, né, a situação, a relação São Paulo-Palmeiras no último jogo não foi muito feliz, então. Pra vocês, né? Então, pobre? pra gente, exatamente. Alegria é uma faca de dois gumes. Exatamente. Mas acho que tem algo dessa alegria. O Agamben fala. O Agamben, ó, até acordei o M dele. O Agamben fala uma coisa. Que ele fala que a verdadeira alegria ela é quase que uma magia. Você não pode prever, assim, né? Assim, ela é algo que não se espera, né? E acho que a poesia, quando ela acontece, ela é esse algo que a gente não espera. O futebol, às vezes, é esse algo que a gente não espera. Sim. O amor é esse algo que a gente não espera, né? Eu acho que tem a ver com esse inesperado, assim, com essa dimensão de um acontecimento da vida que
Ainda mais nos dias de hoje, que a gente está numa lógica tão produtiva, que o tempo inteiro você tem que estar produzindo e também tendo a obrigação de ser alegre, mas aí não é essa alegria do inesperado, é a alegria do consumo, né? É muito curioso Sim, como o capital, ao mesmo tempo que deixa a gente exausto, com os corpos enfraquecidos, exatamente, assim, sem pulsão de vida, ao mesmo tempo te impõe também que você precisa estar contente. Você precisa criar uma projeção de si mesmo, seja na rede social, seja para o outro, seja para si mesmo, enfim, e que isso é totalmente mediado pelo consumo e pela mercadoria, né? Então, acho que recuperar essa alegria que o Benedetti fala de forma tão linda, que inclusive é defender ela dessa outra alegria, sim. tem a ver talvez com recuperar esse acontecimento da vida. E acho que para isso a- o básico da vida tem que estar garantido, assim, né? O Sim. acesso à educação, à saúde, à energia elétrica. A gente está na cidade que Alimentação, há 5 dias está moradia. faltando luz em muitos bairros, né? Sim. Então, para o inesperado acontecer, também é preciso que haja o mínimo de garantia dos direitos básicos, né? O direito à vida e ao luto e a tudo mais. Então, acho que eu tenho sonhado, por um lado, por aí. Esse é o Casa Poetcast, programa de arte, cultura, educação e poesia. Se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, eu convido agora para seguir nossos perfis no YouTube, no Instagram, Teatro Flávio Império, Casa Poética SP. Ativa o sininho para você ficar acompanhando as notificações também. E falando um pouco da alegria, falando um pouco de sonho, a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores de um projeto que eu achei muito interessante, seu projeto de doutorado. Eu queria que você contasse um pouco pra gente qual que é a sua ideia, que eu acho que tem a ver também, traz, né? Porque futebol é uma coisa muito louca, né? Eu vejo uma diferença monstruosa, assim, da minha adolescência na década de 90, o que eu via como futebol e o que eu vejo hoje, assim. O quanto usam o futebol cada vez mais para um processo de alienação, mas ao mesmo tempo quanto isso também, cara, reverte numa questão de consciência, de acompanhar o cotidiano, o que acontece no país também reflete nos estados, enfim, é tudo muito louco. E aí eu queria que você falasse desse seu projeto de doutorado. Doutorado, mano. Tô aí tentando, né? Vamos ver se eu sou aprovada. A gente faz as Vamos ver se migas a aí em academia casa. está preparada para Ai, isso meu Deus do ainda. céu. Se não for pela academia, vai pela poesia. Um dos dois lados, eu acho que é inevitável que eu passe por esse assunto num Sim, próximo livro, assim, seja ensaio, seja poema. Mas, mano, acho que tem a ver exatamente com essa dimensão do inesperado que a gente estava falando, assim. Tem algo que me interessa muito, que é essa paixão e que, ao mesmo tempo, exatamente por mobilizar tanto afeto, né, tanta pulsão de vida, também gera muita pulsão de morte, sim, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem é um dos espaços em que sim, essa masculinidade tóxica é forjada, ao mesmo tempo essa violência, quando ela é organizada, ela gera o que gerou na pandemia. Né? Assim, as primeiras manifestações contra o governo genocídio estavam lá as sim, organizadas na frente, na linha de frente. Quando teve que tirar, vocês lembram agora, sei qual sim. rodada do Brasileirão, teve que tirar os coxinha nacionalista da estrada, foram as organizadas também, a Batendo loucura, de batendo frente, de frente, vamos abrir, passa. tananana. Então, de fato, é um lance que é muitos pontos de vista, né? Não é fácil, assim. Tem isso, tem É outro lado. É complexo. complexo, exatamente. E eu gosto de coisas complexas. E eu estou muito interessada em entender como que isso tudo vira um poema oral, que nem é considerado poema oral, né, em geral, pelos cânones e tudo mais, que é Sim, canto de torcida. Eu acho uma coisa muito louca, mano, canto de torcida. Ainda mais assim, se você vai pensando as histórias, né? Como que um canto responde ao outro, como que você tem um mesmo canto que se repete entre, enfim, a mesma melodia que só é adaptada a depender de cada história de cada equipe. O projeto, eu fiquei agora um tempo estudando em Madrid e lá eu colei enfim, numa enteada, eles chamam de Barra Brava, né? Assim, que são as organizadas de um time chamado Raio Vallecano, que é um time que é de um bairro obreiro, um bairro proletário, assim, assumidamente antifascista. Eles já fizeram várias ações, tipo, muito foda no bairro. Estão na Série A da La Liga, por incrível que pareça. como chama? Rayo Vallecano.
É de Vallecas. Assim, os caras são da hora, assim. As minas também, mais ainda. E aí eu tava lá e eles tinham um canto que era assim, quando eu morrer, o meu caixão vai ser assim, assado, assado. Eu falei, mano, a Mancha tem um canto que é igualzinho, não é possível assim. A gente tá falando, tipo, de duas equipes de lugares muito diferentes. E ambas estão, de certa forma, ficcionalizando o próprio enterro e cantando isso para construir uma identidade, né? E uma identidade ali com o time, né? E, de certa forma, autenticando a sua filiação àquela equipe. E isso impulsiona. Enfim. Aí eu falei, caramba, é muito louco, né? Assim, ter a mesma imagem, a mesma metáfora em dois lugares tão diferentes. E aí você vai escavando os cantos, de fato isso aparece em vários, né? Agora, tipo, a torcida do Boca, Boca, minha amiga é igual a um outro canto. Enfim, aí você vai vendo, né, toda a geopolítica das torcidas organizadas, das uniões sinistras entre times parceiros. Então é algo que Sim. eu tô querendo estudar isso. Isso e a Bíblia. Tô querendo ler a Bíblia. Da mesma forma que eu li a Ilíada, eu estou tentando aí Sim. entender também essa dimensão um pouco profética, um pouco... É que não é nesse sentido religioso, mas tem algo do milagre, é que essa palavra é tão assim, já vem tão contaminada pelo catolicismo que é difícil da gente usar, mas eu acho que... Não é eu que acho, na verdade, é outra pessoa que achou isso, que é o Pasolini. Mas ele fala que o gol é o ato poético por excelência. E acho que tem algo por aí, que é tipo do acontecimento da poesia. Tá muito confuso isso tudo, né, gente? Ai, tá gravando, tá muito confuso. Mas uma Tá hora eu ótimo. elaboro isso e vai virar poema, ou vai virar doutorado, ou vai virar ensaio, ou Exatamente. conversa de bar. Pronto, tá feito. E tá tudo certo, porque as coisas não chegam prontas, a gente vai elaborando no meio do caminho. E é ótimo que a gente possa estar sentado aqui compartilhando essa elaboração Exatamente. também. Então, sem problemas. A gente está chegando aí nos finalmente. Antes eu vou pedir para você recitar mais um poema. E eu tenho Fechou. mais uma pergunta. Tá, E aí eu abro para as considerações finais, mas, por favor, mande mais um poema aqui pra gente. tá. Eu vou mandar um da época dos passarinheiros, já que você trouxe essa Nossa! lembrança. Aliás, para quem não sabe, o Slam Rachão Poético foi o primeiro slam de equipes do Brasil. Ele aconteceu pela primeira vez em junho de 2014 no Sesc Itaquera. Teve uma exposição, porque naquele mesmo ano tinha a Copa do Mundo no Brasil, né? E aí eles montaram uma arquibancada, uma exposição muito bacana, e aí o Sesc convidou a gente para organizar um slam. A gente fez um slam de times de poetas e trazendo, resgatando um pouco essa questão do futebol, por isso o slam Rachão Poético. E aí foram 8 equipes, só a galera... Joga lá que vocês vão achar, slam Rachão Poético, Sesc Itaquera. E o time vencedor deste dia foi o Clube Atlético Passarinheiro, que era formado pela Luísa Romão, Vitor Rodrigues e Nibrizante. Eu tinha uma camiseta. E isso, não, a galera foi toda A gente tinha as produzida, camisetas. Não, eu achei a profissional. camiseta esses dias. Foi? Tava escrito atrás, não me dá bola que eu mato, mano. Ah! Não me dá bola Bola que que eu eu mato. mato, exatamente. Gente do céu, as coisas que a gente já faz nessa vida, né? É. Eu vou mandar um curtinho, então, dessa época. Aí eu emendo no curtinho do Pedras também, pra mostrar que Tá bom. esse lado da pessoa continua através dos séculos e dos milênios. Vamos Sim. lá. Ele tinha a faca e o queijo na mão, mas preferiu a goiabada. Ai, 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 ai. Eu conheço sobre esse poema! Eba! Eu sei a história. Eu sei da história. Abafa, abafa, Abafa. abafa. Fiquei até vermelho aqui, eu acho. Eu tô suando, ok. Ai, ai. E o do Pedras. Aquiles, eu aceito. Oi, eu digo sim. Mas antes, me mostre seu calcanhar. Hum. Também, mesma vibes. Então, aproveitando, faz tempo que eu não faço essa pergunta. Eu gosto muito de fazer essa pergunta porque não é nenhuma dúvida, é de encontrar as diferentes formas da pessoa responder, porque eu acho que ela pode responder por vários viés diferentes.
Mas às vezes eu acho um meio presunçoso perguntar, sabe? Porque às vezes a pessoa pode achar até que tá debochando e não é o caso. E é inspirado no nosso amigo Abujan, que a gente já falou aqui, mas não é a pergunta dele. Né? A pergunta dele era o que é a vida. A pergunta que eu faço é, Lu, o que é o amor? Ai, mano, O que é o o amor. amor? Você foi falar pra mim isso que... Gente, eu sou uma pessoa que se apaixona toda semana, se deixar. Às vezes pela mesma pessoa, inclusive. Muitas vezes, em geral. Ai, não sei, assim, porque não é a paixão, né? Não é muito louco isso? A É, gente se apaixona, a gente ama, mas quando a gente pergunta o que que é, é, a gente. Cara, cara, mas o que é o amor, Lu? ai, ai. Acho que é um pouco isso, assim. Tem uma coisa que a gente não consegue definir o amor, porque não passa, passa, de um certo, pela racionalidade, passa, mas acho que tem a ver com, pra mim, o que é o amor é uma confiança tremenda e uma integridade muito grande também. Que eu tô pensando, tô fazendo flashes, assim. É, Eu acho que você está sendo muito racional. racional, Só é, tô, a gente tô, é, a tô. gente é arte, é poesia, é Via, sentimento. Não, você tá. não, tô Lu, vou te racionalizando, perguntar, perguntar o que é o amor. o que é o amor? É, quando é isso, é quando você, você pensa na pessoa. Eu sou isso, assim, quando eu penso, quando eu tô apaixonada. É que é isso, a gente tá falando de paixão, que é diferente de amor. Você Calma tá lá. falando de paixão, eu quero Não, é saber o que que é eu só amor. amo, talvez depois de apaixonar, assim, pra mim tem uma relação aí. Óbvio que tem uma relação aí. Ai, meu Deus, o que que é o amor? O amor é. Ah, o amor é que tem vários amores também, né? É, Isso. exatamente. Tem os amores aí grandes por assim, eu tô numa fase muito de amar meus amigos muito, assim, né? Exatamente. Porque é o amor que tem cabido nos tempos meus ultimamente. Por isso eu acho que tem a ver com uma confiança, assim, tem a ver com... Eu gostei das duas palavras que eu tinha falado, confiança e integridade, porque eu acho que quando Sim. você ama, você é muito íntegro consigo próprio, ou consigo própria, consigo própria, e com o outro, né? E tem a ver com essa confiança, inclusive, de você não conhecer completamente, se a gente não conhece nem assim, é dirá o outro, né? Sim. Acho que eu fico com as minhas duas palavras. Elas não foram gratuitas. Confiança, integridade. Integridade. Não, não falei gratuito, eu falei racionais. Racionais, É, é verdade. eu queria uma coisa mais. Mas, assim, o amor chama, é árduo que ama sem se Amor é ver, fugaz. sem se ver, tarananas, o amor é... Não, eu não sou poeta. Ah! Tem um Ai. poema que eu não vou lembrar o autor, mas o amor é mar e tem gente que só entra pra mijar. Não vou lembrar a autoria, mas depois a gente pode pesquisar e colocar os Fica créditos lá no aqui. comentário. Exatamente. Lu, queria agradecer pela presença. Aliás, essa é a parte mais honesta do programa, que a gente fala assim, queria agradecer pela presença e todo mundo que está presente faz assim. Obrigado, gente. Queria agradecer pela presença, falar que é uma alegria muito grande estar aqui contigo. Eu fico imensamente feliz quando meus amigos têm sucesso. E esse sucesso não necessariamente é um sucesso material, financeiro, mas é um sucesso de reconhecimento daquilo que faz. E eu fiquei muito feliz quando você ganhou o prêmio, porque você já tinha outros prêmios, né? A gente vai ganhando, mas é, é o maior prêmio literário do Brasil. Você não ganhou só livro de poesia, você ganhou o livro do ano. Eu confesso que eu fiquei muito feliz. Vou dizer que eu já sabia também que em algum momento isso ia acontecer. E agradecer por você estar aqui com a gente e abrir para suas considerações finais. Te amo! Oh, Ai, meu Deus do tá céu. vendo? Rarararara. Sim, agradecer muito também, assim. É, acho que se não fosse isso, se não fosse os encontros todos, eu
vem estaria escrevendo, sabe? Você recuperando aí esse dia, isso, 2014, a gente lá, eu lembro de estar chegando correndo, esbaforida, no Sim. Sesc Itaquera, para Aliás, fazer os todo mundo chegou. poemas. Se eu não me engano, o Lucas Afonso, ele pulou o O muro. muro, porque não tinha como acessar uma A galera, eu entrada, tava chegando, a galera outra. não deixou, ele deu uma volta, pulou o muro, todo mundo, né, pra chegar ali foi uma correria muito louca mesmo. Aquele dia foi muito doido. Muito, e ali eu lembro, assim, tem um vídeo de eu declamando naquele dia, novinha de tudo, de aparelho, bochechuda. É isso, assim, sabe? É o que faz sentido pra Aliás, caminhada. é muito louco. Essa edição, principalmente, é muito louca porque se você quiser ver Mariana Félix recitando, lendo o poema, não tendo o poema decorado, vá lá que você vai encontrar. Talvez seja uma das primeiras vezes que você vai encontrar Mariana Félix lendo ainda, né? É muito louco depois a gente vê o salto que a Mari dá e tudo. Então, essa edição ela foi muito especial, assim, por vários motivos. A galera fazendo essas batalhas em times, uma galera chegando muito forte. Foi muito louco, foi muito especial mesmo. É o que faz sentido, eu acho, pra caminhada toda. Então, agradeço muito por estar, assim, né, da gente estar caminhando junto desde esse comecinho. Óbvio que é isso, eu já tinha uma caminhada super longa quando eu cheguei. E é muito mais fácil também para quem chegou já pegar um caminho que estava pavimentado com muito trabalho. Sim. Então, agradeço muito aí por já ter colocado várias pedras no caminho, já tinha guardado muitas pedras e por abrir o espaço aqui hoje. Aproveitar para convidar todo mundo também para a segunda edição da Flicanga e para curtir as redes sociais da Casa Poética, da Flicanga, do Teatro Exatamente. Flávio Império. E é isso, muito obrigada. É isso. Valeu, gente. Gente, alguns agradecimentos. Primeiro agradecimento à Casa Poética pela produção cultural, não só do Casa Poeticast, mas também aqui da Flicanga como um todo. Mônica Alves, a gente está contando aqui parceria André Cândido, temos aqui Mirella, temos aqui Gabi. Me ajuda se estou esquecendo de alguém hoje aqui? Casa Poética? Bom, Casa Poética eu acho que é isso, estou esquecendo de alguém hoje aqui? O time da Flicanga é muito maior, mas eu vou agradecer em outro momento. Inclusive, convidar vocês para ficarem ligados. Várias atividades, algumas mesas aqui da Flicanga vão ser transmitidas ao vivo para você acompanhar aí no YouTube do @Teatro Flávio Império. Queria agradecer também toda a equipe aqui da Sigo Som, Guerreira, vieram de uma missão aí hoje, participaram já da transmissão do Slam Interescolar. Vieram de lá para cá fazer a gravação, Binho Santana, Diogo Rans, Akin, muito obrigado, salva de palmas aí para Sigo Som. Esse programa é uma realização aqui do Teatro Flávio Império, equipamento que faz parte da Secretaria Municipal de Cultura aqui da cidade de São Paulo. Agradecimento especial à equipe aí da técnica do som, da iluminação, Rodrigo Souza, Ricardo Cabelo, sempre aqui afiados para deixar tudo tinindo, funcionando maravilhosamente bem. Edson também, muito obrigado. Acompanhe as redes sociais. Aliás, você não falou da sua rede social? É verdade, gente. É Luísa com Z, _ Romão. Luísa _ Romão. Para quem não tem ainda os livros da Luísa Romão, pesquisa aí. Nadine, através da editora? Quelônio. Editora Quelônio, mostrar aqui o Nadine que a gente não mostrou, ainda é momento, Editora Quelônio. Tem aqui, também guardamos pedras aqui, pela nós. Procura aí Sangria, Coquetel Molotov. Vai ter uma dificuldade um pouco maior, né? São livros mais esgotados. O Mas... Sangria tem na Livraria Simples, gente. Inclusive um salve aí pro Beto e para toda a galera da Livraria Simples lá. Eles estão distribuindo, então dá para comprar pelo site. Beleza. É isso aí, acompanha a gente, venha participar. Segunda Flicanga, 7 a 11 de novembro, Teatro Flávio Império, programação gratuita, são mais de 28 atividades, mais de 80 artistas para inserir, mais do que nunca, Cangaíba no mapa literário da cidade de São Paulo. Beleza? Muito obrigado, salva de palmas pra gente, obrigado pela presença do mundo. E valeu!